Além de Mandetta, tivemos outras manifestações também do mundo político. O governador de São Paulo, João Dória, disse no Twitter, abro aspas, mais um ministro da Saúde que acredita na ciência deixa o governo Bolsonaro. No momento em que a curva de mortes pelo coronavírus acelera, o Brasil perde com a saída de Nelson Teich. O barco está à deriva. Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros, fecho aspas. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou, minha solidariedade, ministro Teich. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com a sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor presidente. O comunista Flávio Dino, governador do Maranhão, afirmou, abro aspas, a confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de 2 ministros da Saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e competente. Fecho aspas. Marcelo Freixo disse, abro aspas, Nelson Teich foi um ministro da Saúde fraco que jamais assumiu o cargo de fato. Mas sua saída sinaliza que Bolsonaro vai jogar de forma ainda mais agressiva com a vida dos brasileiros, atacando o isolamento social e orientações das autoridades de saúde e cientistas. Quero caos, fecho aspas. Guilherme Boulos afirmou o seguinte, nomes cotados para o lugar de Teich. General Pazuello recebeu sua primeira aula sobre o Ministério da Saúde em abril. Osmar Terra, terraplanista que previu que teríamos no máximo 4.000 mortes no Brasil. Não tem como dar certo. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, também se manifestou falando o seguinte, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu exoneração nessa manhã. E assim, com método e paciência, Bolsonaro vai destruindo o Brasil e semeando a morte e o descrédito. E também ela, Gleisi Hoffmann, escreveu o seguinte, não adianta trocar de ministro se não trocar de presidente. Bolsonaro é o maior responsável pela crise e está se lixando para a saúde do povo. Fora esse o tweet da Gleisi Hoffmann. E aí, Augusto? Vamos lá. O presidente Bolsonaro, como eu disse, passa uma impressão de insegurança quando troca ministros aí num ritmo de motel. Eu disse isso. Eu preferiria que não houvesse duas substituições do ministro da Saúde durante uma crise uma crise sanitária desse porte. Agora, vamos aos fatos. Depois da decisão do Supremo, o que entregou as decisões todas ao Judiciário, aos governadores e aos prefeitos, o Bolsonaro perdeu, na prática, qualquer poder de interferir na estratégia de combate ao coronavírus. As opiniões pessoais do Bolsonaro não interferem, não diminuem nem aumentam o tamanho da crise sanitária. O que é que ele fez na prática para ser acusado de responsável pelo crescimento da pandemia do Brasil? Não são os governadores que estão combatendo? Não são os governadores que decidem até o que os prefeitos podem fazer? Não são os juízes e promotores que estão interferindo em decisões dos prefeitos? O que é que o Bolsonaro proibiu que fosse feito pelos governadores encarregados de combater a pandemia? E o que fizeram os governadores antes? Eles prepararam o Estado com hospitais públicos para se defender de pandemias? Eles estão agindo com a devida velocidade para a compra, que é premente, de respiradores, de leitos de UTI e de kits de testes? O Bolsonaro entregou os testes e o dinheiro. Ele, por acaso, proibiu algum negócio feito por governador? Eu queria que me apresentassem fatos para saber que é ele que espalha a morte pelo Brasil. Vocês acham que o povo, que quem acha que deve ficar em isolamento, vai deixar o isolamento que o presidente
defende não o fim do isolamento, mas a conciliação do combate no campo da saúde com as medidas que são necessárias para impedir a falência econômica do Brasil. O que ele fez para atrapalhar assim? É só um ataque oportunista de gente como, por exemplo, Boulos. Ele diz aí que o Boulos diz que o ex-ministro Osmar Terra disse que haveria só 4.000 mortes. Ele errou, de fato, ao calcular a letalidade dessa pandemia. E os cientistas que o Boulos admira, do Imperial College, que previram 1 milhão de mortes no Brasil. Quem está mais próximo do número final? Por exemplo, que entende de saúde, de medicina, o Boulos, ele é filho de médicos. Só isso. E teve o caso da vacina cubana também, né, Augusto? Ah, sim, ele devia ter trazido a vacina cubana. Vacina cubana, que curava tudo, ele deu a cura. O presidente da OAB, eu não vou mais comentar o que ele diz, até que ele admita que são filiados à OAB com a cumplicidade da direção, advogados formados pelo PCC que trabalham para a organização criminosa dentro e fora dos presídios. O resto é o resto aí. Os governadores que governam os epicentros da pandemia, eles têm mais mortes, aí eles têm total liberdade para escolher o que fazer. Eles não dependem do ministro da Saúde, eles não deram a menor bola para o Taixe, não levavam em conta também o Mandetta, sempre decidiram agora, o governador Witzel do Rio vai cuidar da roubalheira, não inaugurou nenhum hospital. Ontem nós vimos o que tem dentro do hospital, que ele disse que estava quase pronto. Vai combater a roubalheira e complete os hospitais. Não completou nenhum. Um está em funcionamento. Pagou para a empresa contratada para fazer a gestão por 6 meses. Portanto, a pandemia tem que durar no Rio para que o acordo entre o governador e o contratado funcione. Tem que durar até o quê? Outubro, quando os outros países estão desativando hospitais de campanha. Esses têm autoridade para criticar? Olha, façam o seu trabalho, que não depende nem do presidente Bolsonaro, nem do ministro da Saúde. Agora são 7h37. E aí, Zé Maria, e essas reações todas? Todo mundo criticando, né? A turma de sempre, né? João Dória, Wilson Witzel, PT, Guilherme Boulos, OAB, enfim, toda a reação. Pois é, né? Eu sinto falta dos aliados do presidente Jair Bolsonaro saírem a público fazendo uma defesa do governo. Porque o Augusto foi muito feliz. O presidente Jair Bolsonaro não tomou nenhuma medida porque foi impedido. O Supremo impediu, disse que isso é um assunto dos estados e municípios e pronto. O presidente até tentou interferir. O que cobram do presidente é que se faça uma liderança nacional, uma coordenação nacional. Por isso que o Dória fica governe, mas como ele vai fazer essa coordenação se os secretários de saúde não aceitam essa liderança? Tudo que o governo Bolsonaro propõe, pelo menos 20 secretários estaduais, não, isso eu não vou fazer. Ué, então não dá. E depois o presidente o governo é que fica, o federal é que fica com o ônus. O Osmar Terra, Vitor, ele errou sim, mas muita gente errou. Como errou, por exemplo, o Imperial College de Londres, que previu mais de 1 milhão, quase 2 milhões de mortos. E isso assinado por 50 cientistas, inclusive integrantes da Organização Mundial de Saúde. E aí eles colocam lá, se não forem tomadas medidas, se não fossem tomadas medidas e tal. Mas veja bem, hoje nós estamos vendo, Vitor, quase 800 e poucos, né? Quase 900 mortos por dia. E essas pessoas foram contaminadas há 15 dias atrás, ou seja, já dentro desse processo
de fechamento. Quer dizer, o vírus está dentro das casas, não está mais só nas ruas ou nas ruas, né? Isso é uma comprovação lógica. E, mais uma vez, faço o alerta. O governo, os governos estaduais e municipais não estão protegendo o cidadão, estão tentando proteger o sistema de saúde que já está derrotado, porque nesta época do ano, com as influenzas, né, as gripes e as UTIs já estariam lotadas. Agora, essa repercussão, por exemplo, aí vem o Santa Cruz da OAB dizendo que não adianta trocar ministros, e a Gleisi Hoffmann dizendo que não adianta trocar ministros. Tem que trocar se não estiver dando certo. Tem que trocar se não estiver na linha do presidente. Sabe por quê? Não é que o presidente sabe mais do que todo mundo, é porque ele foi eleito para isso. E trocar presidente é muito simples. É só na próxima eleição disputar a eleição com ele e ganhar dele. É assim que se troca presidente numa democracia, né?